falar um pouquinho agora sobre a afinidade entre a escola e a família. Nos vídeos anteriores, eu falei um pouquinho sobre critérios para um educador, para pais procurarem uma escola, sobre como isso deve ser trabalhado, como que deve ser conversado, como que deve ser, procurar uma interação, como que se procura uma interação entre uma escola e que a família possa participar de forma satisfatória. E um dos primeiros pontos que a gente olha é qual escola. Qual escola eu vou colocar meu filho? Você procura referência, você procura orientação, você procura referência, você procura indicação. E nisso essas indicações, coloca porque meu filho estuda lá, meu filho gosta. Isso não é o suficiente. Eu preciso entender quais são os critérios e o que é que faz a diferença daquela escola na vida daquela família, na vida daquele filho, na vida daquele aluno, né? Do filho aluno, que é a família e a escola que nós estamos trabalhando aqui. Então, sobre a questão da afinidade, das propostas que as escolas oferecem. Cada escola tem uma proposta. É muito interessante você solicitar a ata de propostas da escola para que você possa ler com calma em casa, estudar o conteúdo, ver se vai ser adaptável para vocês, como para os pais, como família, como que é o critério de rigidez da escola, o que pode, o que não pode, o que é liberado, o que não é, o que é restrito, o que não é. Então é muito importante você procurar entender como que a educação naquela escola funciona. O educador, o professor, o coordenador também é um educador, a secretaria também faz parte da educação, a direção faz parte da educação. Então são departamentos diferentes. E o educador, de forma geral, ele tem uma intenção. A intenção é de educar e a educação daquela escola vai vir à base de critérios. Que critérios são esses? É o que você precisa entender, é o que você precisa saber, para depois não vir com uma situação, depois de 2 meses de aula, poxa, eu não sabia que era desse jeito na escola, não estou satisfeita, eu quero tirar o meu filho daquela escola. Ou procurar negociar com a escola, olha, eu não estou satisfeita com esse sistema, mas se a escola já tem um sistema todo planejado para poder aplicar para 2.000 alunos, eles não vão mudar esses critérios por conta de um aluno, por conta da insatisfação de um, a menos que haja uma insatisfação de forma geral, né, abrangente, para que possa fazer jus a ver o novo estatuto da escola, o novo modelo, o novo critério de educação da escola. Alguns professores têm alguns critérios, têm alguns procedimentos, tem alguns procedimentos para poder ensinar. Muitos seguem o mesmo protocolo há muitos anos. Professores mais antigos, eles têm um protocolo e eles não são adaptáveis. Geralmente, professor de universidade costuma ser assim, né? E poucos professores do ensino médico. Hoje já é uma galera mais jovem, já é uma turma mais jovem, mais aberta a novos conhecimentos, a novas experiências. Mas os mais antigos, eles têm um critériozinho aí e é difícil mudar. Então, ou o aluno se adapta ao critério do professor, porque do aluno o professor não vai adaptar. Agora, quando há a conversão de valores, o professor e o aluno, eles entram numa concórdia, entram ali em concordância de situações que podem minimizar um problema, é muito mais fácil daquilo ser um sucesso, daquele trabalho sair bem sucedido, daquela prova ser bem sucedida, da elaboração da prova ser uma elaboração de prova diferente do que o professor está acostumado a fazer, porque ele trocou uma ideia com alguns alunos ali e viu que a mentalidade é um pouco diferente da dele, então mas costuma acontecer muito isso. O professor é muito bacana em sala de aula, o professor é super maneiro em sala de aula, na hora da prova todo mundo se dá mal. Por que será? Então, o que acontece? Não adianta o professor ser o professor bonzinho e na hora da prova todo mundo se dá mal. Isso não pode acontecer. Então, da mesma forma que ele coloca aquele grau de dificuldade ali na prova, é muito importante que ele apresente esse grau de dificuldade em sala de aula. Eu vejo que alguns professores, eles atribuem ali um conceito teórico. As apostilas não vêm muito bem elaboradas, mais como os livros, como as editoras faziam antigamente. E aí fica naquilo. Então, quando eu vou atender um aluno particular e que eu peço a apostila para ver o material e o que eles me mostram que eu vejo que é só aquilo, que é muito pouco conteúdo para um nível de dificuldade que é muito maior do que o que eles estão ali apresentando, eu fico chateada, eu fico contrariada. Eu falei, poxa, isso é de desgastar o aluno de tal forma que dessa forma ele realmente não consegue estudar sozinho. Então é como se o professor é bacana, mas na hora da prova ele, né, ferra todo mundo, né? Perdão aqui pela palavra, mas é isso.
Porque são uma turma de 50 alunos. Se 30 não se sai bem na prova, há algo errado no modelo de educar, no modelo educacional. Então, agora, se só 3, 4, 5 alunos ali numa sala de 50 alunos, vamos colocar aí 10%, se 5 alunos não se saem bem, ok, vamos entender que existe uma dificuldade. Mas se de 50 alunos, 20 não estão entendendo a linguagem do professor, aí é complicado, é uma situação delicadíssima e precisa ser resolvida da melhor forma possível, sem prejudicar os alunos. Vai ter alunos que vai ter um pouco mais de facilidade para poder entender, porque está um pouco à frente, já de repente é porque gosta da matéria, já estudou isso em casa, está mais tranquilo. Mas esses 20, o que acontece com esses 20 perante 50 alunos? Então tem algo que precisa ser observado. E aí é importante analisar, a escola está aberta a negociar esses padrões que foram fixados, firmados, né? E que é o modelo educacional da escola, eles estão disponíveis a negociar. Olha, meu filho não está se dando bem com esse modelo de ensino. O que nós podemos fazer para que eu não precise tirar meu filho daqui da escola antes do meio do ano, antes de ser, pelo menos até o meio do ano, né, o semestre? O que podemos fazer, né, pelo meu filho? Além dele, tem outras crianças, tem outros adolescentes que estão na mesma condição. Então, se a escola chega para você e fala, olha, nós não mudamos a nossa metodologia, ele precisa se esforçar mais, é isso que eles fazem, ele precisa se esforçar mais. E, de repente, o problema não é a questão do esforço, e sim a questão da adaptação com o modelo educacional, que pode não acontecer, e isso é normal, isso é natural. Cada escola tem um modelo, por isso que é importante você procurar muito bem entender o modelo educacional, para que quando vier alguma coisa da escola para casa, você não sinta tanta responsabilidade. Poxa, eu não percebi isso antes, eu não estou satisfeita com a escola, eu quero tirar meu filho agora da escola, eu não posso continuar dessa forma. Então, isso acontece bastante mesmo. O projeto político-pedagógico da escola, que é sobre o que nós estamos falando, toda escola costuma ter uma ata, né? Então, pede uma cópia dessa ata para poder ver se seu filho está realmente fora do padrão, porque de repente pode ser uma resistência dele em relação a algum professor ou a alguma disciplina. Então, vamos analisar todos os pontos. Então, de repente pode ser uma resistência dele em relação a esses quesitos. E aí já é uma coisa que tem que ser trabalhada em casa, educacionalmente em casa. Se é um problema com o professor, faça uma reunião com o professor. Professor, eu preciso da sua ajuda. Porque o professor, quando ele não conhece o aluno e ele entende que de repente pode ser uma birra, pode ser uma pirraça, pode ser uma manha, pode ser tudo menos vontade de estudar, vontade de aprender, ele já descarta logo a possibilidade e deixa isso para lá e não quer saber do aluno. Ele não quer saber, ele quer saber de aplicar o conteúdo dele, né? O salário dele ali está em ordem e está tudo bem, está tudo certo. Então, dessa forma, é difícil uma comunicação. Mas, graças a Deus, no meu tempo de monitoria, quando eu sugiro os pais a conversar com a escola, a gente fazer uma reunião onde eu participo também, todas foram muito bem sucedidas, né? Eu vou relatar no próximo vídeo um caso que aconteceu com um aluno autista, né? E foi de muito sucesso, foi bem prazeroso mesmo ver o resultado que nós conseguimos obter através de novas elaborações dentro da educação especial, que é extremamente importante. Os pais, eles podem procurar sempre a opinião dos filhos para poder saber. Procura saber com o seu filho como é que foi o dia de aula, o que aconteceu, como que o professor está agindo em sala de aula. Procura interagir com o seu filho e não somente no momento das tarefas. Né? E tem muitos pais que nem nas tarefas acompanham, coloca lá o filho para fazer a tarefa e tá tudo bem, tá tudo certo. E não tá. É preciso ter um acompanhamento, é preciso ter ali uma orientação. A orientação familiar, ela, gente, é extremamente importante. Ela melhora o aluno em 70%, 80% no comportamento, na postura e no psíquico também dentro da sala de aula. Um filho, um aluno que tem uma família bem estruturada, que conversa, que tem diálogo, ele não vai apresentar transtornos em sala de aula. E a dificuldade que ele apresentava será sanada facilmente. Então, pensem nisso, né, nessas elaborações de critérios do que você quer para o seu filho, do que você quer para a sua família, o porquê de cada escola. Então, procure orientações, procure saber aonde vocês estão colocando seus filhos, né? E olhar a segurança também, que é muito importante. O que a escola oferece que pode... Por que você quer colocar? O que ela te oferece? O que ela tem para te oferecer em relação ao seu filho? Que seja
justificava de repente o valor daquela mensalidade. Vamos falar aqui um pouco da escola particular. É muito caro você manter um filho hoje numa escola particular? Sempre foi. Só que a cada ano que passa tem ficado um pouco mais difícil, né? Colocando a compatibilidade com o salário mínimo. Então, quando você vai pagar, escolher uma escola, tá, por que essa escola, o que essa escola tem para me oferecer para cobrar esse preço dessa forma, esse determinado valor? A escola vai te apresentar. Nós temos aqui toda uma estrutura, temos laboratório, temos os melhores professores, temos uma equipe fantástica, nós temos N coisas, tá? Faz jus a valor? Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas você não está disponível para poder pagar aquele valor sem saber se seu filho vai se adaptar. Pelo que eu conheço de alguns pais, a maioria procura saber antes como que é o critério da escola, como que é, e eu já vi casos de alunos que às vezes assistem aula uma semana gratuitamente para poder ver como que é o clima, como que é o ambiente. Muitas escolas até oferecem isso. Seu filho pode frequentar aqui por uma semana para que ele possa ver se é o que ele quer, mas isso tem que ser rápido, porque não dá para ficar experimentando escola toda semana, né? Ou de repente experimenta 2, 3 dias para ver como que é o ambiente, como que é o comportamento do professor, juntamente com os alunos, né? Então, isso é muito importante. Então, mais conteúdo para o próximo vídeo. Eu vou falar sobre uma experiência de um aluno autista que me trouxe resultados extremamente positivos e satisfatórios.